vídeos aqui do canal eu te ensinei a fazer um casaqueto de tweed do zero, desde a modelagem, o corte, a costura, os acabamentos, tudo. E hoje nesse vídeo eu quero trazer um pouco o lado da moda sobre o casaqueto e ensinar e dar ideias de formas e jeitos diferentes que você pode usar o seu casaqueto, mesmo se você não tenha costurado, ou se você já tem um em casa, ou se você pretende comprar algum. Eu vou te dar algumas ideias e sugestões de como você pode usar o seu casaqueto, adaptando ao seu gosto e ao seu estilo pessoal. Esse aqui foi o casaqueto que eu ensinei vocês a fazerem. Tem um off-white também que eu usei de exemplo, né? Conforme eu ia explicando na aula, eu tinha um off-white para mostrar para vocês o que a gente estava fazendo. E eu costurei na aula esse aqui, Marsala. O casaqueto de tweed, ele é, por si só, uma peça muito clássica, uma peça, às vezes, até mais séria, mais tradicional. Só que eu acredito muito que tudo depende muito mais da forma como a gente usa, a forma como a gente combina o nosso look, do que a peça sozinha em si. Se a gente olhar a peça isolada, ela realmente vai ter essa cara um pouco mais clássica, como eu falei pra vocês. Mas, dependendo das peças que a gente combina juntamente com o tweed, com o casaqueto de tweed, no look, dá outra cara. A gente consegue ir para um caminho mais clássico realmente, ou para um caminho mais despojado, é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu vou começar dando um exemplo da forma como eu usei o meu casaqueto de tweed off-white, que é uma combinação que inclusive eu amo, eu sou suspeita para falar. Primeiro que começa com preto e branco, que é uma combinação que dificilmente dá errado. Eu fui por um caminho mais despojado, porque eu usei junto com o casaqueto, embora ele sendo, né, uma peça mais clássica, eu misturei com uma camiseta de malha de algodão, que já é uma peça mais despojada, né, uma peça mais comum assim do dia a dia, com calça social preta, só que é uma calça social mais soltinha na perna, ela tem uma modelagem mais moderna, mais reta, né? Bota de bico fino, que também traz essa modernidade, e acessórios de metal dourado, que também trazem esse ar mais sofisticado, mais moderno, mais contemporâneo. Então, todas essas peças juntas com o casaqueto, elas tiraram um pouco aquele ar clássico, mais sério, mais tradicional do casaqueto e trouxeram um ar mais despojado. Se eu tivesse colocado uma outra blusa ao invés da camiseta, por exemplo, uma camisa que já é mais formal, o look já iria para um outro caminho. Até mesmo uma peça, uma blusa de tecido plano, que é aquele tecido que não estica como a malha, talvez deixasse o look um pouquinho mais sofisticado e menos despojado do que ele estava aí. Agora eu quero mostrar para vocês um outro exemplo de look aqui, que é esse, que já tem uma cara mais tradicional também usando o casaqueto de tweed. Então a base dele é toda preta, mas percebam que só de mudar os acessórios que ela tá usando pérola, né? Então são acessórios mais tradicionais, não é como os acessórios de metal dourado que eu tava usando no meu look. O sapato também, ele é um sapato mais tradicional. Então o conjunto todo do look, se a gente for analisar e comparar um com o outro, fica diferente. Ele passa uma mensagem diferente, são propostas diferentes. E não quer dizer que um é melhor que o outro, que um tá certo, que um tá errado. Não é isso. O que eu quero trazer aqui pra vocês é realmente essas ideias, né? Esses insights que, mudando a composição do nosso look, nós temos resultados diferentes, nós passamos mensagens diferentes, mesmo usando a mesma peça, que no caso é o nosso casaqueto de tweed. E já que nós estamos falando, né, de deixar o look mais social, mais tradicional, eu vou dar outros dois exemplos que funcionam muito bem se você gosta mais desse estilo. Usar o casaqueto como conjunto pode ser um bom caminho se você gosta dessa ideia mais tradicional, porque a gente repete o tecido do casaqueto, né, em outra peça. Aqui no caso a gente tem um casaqueto e um vestido, né, parece um vestido ou enfim uma saia com uma blusa, e o outro também é o casaqueto com a saia e uma blusa diferente. Então, quando a gente tem essa unidade, né, o mesmo tecido, a gente já deixa o look com uma cara toda mais certinha, toda arrumadinha. Outra coisa também que contribui para deixar o look mais clássico, mais tradicional, é o comprimento da saia ou do vestido. Vocês percebem que não é uma saia curta, é uma saia que ela já tá ali próxima ao joelho, no joelho, e até mesmo se fosse midi, né, para baixo do joelho, também poderia trazer esse ar um pouco mais clássico, mais social,
combinado com o casaqueto. E mesmo se fossem tecidos diferentes, né, de cores diferentes, eu acho que também traria um pouco esse ar mais clássico, né? Como eu falei pra vocês, aí a gente percebe que realmente é o mesmo tecido no casaqueto e na saia, um conjuntinho. Mas se a gente tivesse tecidos diferentes, o casaqueto de tweed, a saia num outro tweed ou de um outro material, também pode acontecer do look ter essa cara mais social. Mas é como eu falei pra vocês, tudo depende da forma como a gente usa. Se a gente usar, por exemplo, o casaqueto de tweed com uma saia midi de couro, uma camiseta, um tênis, por exemplo, acessórios metalizados, embora a gente esteja usando saia midi e tecidos diferentes, né, o tweed com a saia de couro, mas a gente colocou um tênis, colocou acessórios, né, mais modernos, o look pode sim caminhar para um lado mais despojado. É até por isso que eu quis trazer para vocês essas explicações, para vocês entenderem como os elementos eles têm esse poder, né, de transformar o nosso look. Mas além do comprimento, outro elemento que também pode influenciar na mensagem, né, do nosso look é a modelagem. Eu separei 2 exemplos aqui para vocês verem e entenderem melhor isso. O primeiro é um casaqueto de tweed com um vestido todo combinandinho, só que o vestido ele tem uma modelagem mais rodada, mais bonequinha. O segundo look é com um vestido mais curto que esse rodadinho, então a gente já tem também essa questão do comprimento influenciando, mas ele é de uma modelagem mais reta, mais sequinha. Então assim, a modelagem ela também influencia, porque a gente tem esse mais rodado que ele passa uma mensagem mais bonequinha, mais romântica, mais delicada, e esse segundo, ele já passa um ar menos romântico, né, menos delicado, se a gente comparar com esse primeiro. Então a modelagem, né, das peças que a gente usa junto com o casaqueto, ela influencia bastante também. Agora, indo para o lado mais despojado da coisa com o casaqueto, que é o que eu gosto, é o que mais faz sentido dentro do meu estilo, eu quero mostrar para vocês uma outra peça que funciona muito bem com o casaqueto e ela traz esse ar mais despojado, que é a calça jeans ou shorts jeans, enfim. Porque o jeans, ele é um tecido mais rústico, um tecido realmente mais despojado. E ele traz esse despojado também pro look. Eu até separei alguns exemplos aqui para vocês verem. E se a gente combina casaqueto com a camiseta de malha, que eu já mostrei para vocês, que ela já tem essa leveza, né? Não é uma peça tão séria. Junto com o jeans, que é um tecido mais rústico, a gente tem esse combo aí de uma forma mais despojada de se usar o casaqueto de tweed. Na verdade, é como se a gente equilibrasse, então, o ar mais clássico do tweed com o ar mais despojado, mais moderno das outras peças no look. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem esse resultado. Da mesma forma, se a gente pega o casaqueto, que é mais clássico, e une com outras peças que também são clássicas, né, que tem esse ar mais clássico, seja pela modelagem, seja pelo comprimento, né, e os elementos dos acessórios, o tipo de sapato, enfim, tudo isso comunica. E aí a gente juntando clássico com clássico, a gente vai ter um look realmente mais para esse caminho. E não é só o jeans e a camiseta que podem deixar o look mais despojado. O sapato conta muito também. E aqui o tênis, ele é um bom exemplo disso. O tênis, ele tem um ar mais esportivo, não que ele seja realmente só usado para fazer esporte, até porque a gente tem tênis realmente com cara mais de tênis de corrida, de academia, e tem tênis mais casuais. Mas, em ambas as formas, eles acabam tendo um ar mais esportivo se a gente fosse comparar, por exemplo, com um escarpão, com uma sandália de salto fino. Nessas 2 imagens, elas estão usando tênis. Um é com um tênis branco tradicional, que muita gente já tem em casa, e o outro é o All-Star, que é um tênis mais descolado, e aí ele ajuda também nessa imagem, né, mais moderna, mais despojada do look com o casaqueto. Entra naquela continha que eu falei pra vocês, da gente misturar esses elementos e deixar o look mais equilibrado, indo para esse lado mais despojado. Outros sapatos que eu acredito também que dariam esse efeito sem ser o tênis seriam, por exemplo, o mocassim, porque o mocassim, ele é um sapato do universo masculino, ele é um sapato mais pesado, né? E aí ele faz um contrapeso com o casaqueto de tweed, que é super feminino, super delicado, então dá essa misturinha boa. Outra peça que faria esse efeito também é o coturno, porque o coturno ele é uma peça mais pesada visualmente, né? Então tem esse peso visual que equilibra muito bem com o casaqueto de tweed, porque o casaqueto ele é super delicado e aí vem o coturno que é mais pesado
e faz esse equilíbrio para deixar um look mais despojado. E só para finalizar, sobre esses dois looks que eu acabei de mostrar com os tênis, a gente percebe que além do tênis, a calça de ela é mais soltinha, uma modelagem mais pantalona, então isso também acaba influenciando, né? Se, por exemplo, fosse essa calça, mas com um escarpão e o casaqueta de tweed, uma outra blusa, uma camisa, já seria totalmente uma outra proposta de look. Mas aqui a calça usada com o tênis, ela já traz um outro ar, né, pro look. Então, cada elemento, cada escolha nossa de peça, de acessório, faz diferença e transmite imagens diferentes pro nosso look. Como eu falei pra vocês, não existe um certo e um errado. Errado é o que não funciona pra você. E pra você saber o que realmente funciona melhor pra você, é testando. A gente realmente precisa se conhecer e precisa testar. Vai lá no seu guarda-roupa, no seu armário, prova o seu casaqueto de tweed com uma camiseta, com uma camisa, com um tipo de calça, com um sapato, com um acessório e vai sentindo. A moda, o ato de se vestir, ele tem muito disso. A gente realmente precisa experimentar pra gente ver se a gente gosta daquela ideia, se a gente se sentiu bem ou se não é muito a nossa cara. Então é realmente testando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que tão gostoso quanto a gente comprar uma peça ou a gente costurar, né, como foi o caso do casaqueto, é também muito bom a gente ter ideias, a gente ter referências de como usar essa peça dentro do nosso estilo e usar de uma forma que faça a gente se sentir representada e se sentir bem. As dicas do vídeo de hoje foram mais voltadas para o casaqueto de tweed, né, que foi a peça que a gente fez, mas nada impede de você conseguir adaptar e tirar ideias para outras composições de looks que você queira fazer com outras peças que você já costurou, que pretende costurar, que você já tem em casa. Afinal de contas, esse vídeo, mesmo se você não costura, serve para você também, porque são dicas de moda, né, de formas de como a gente pode pensar o nosso look, os elementos que a gente quer combinar ali no nosso look. Inclusive, se você tem curiosidade ou alguma dúvida, né, ou precisa até de sugestões e ideias sobre como usar outras peças, sobre como compor alguns looks, né, me escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber e te ajudar nessa missão na hora de se vestir. Então é isso e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!